Um exemplo vale muito mais que 1000 palavras. No vídeo de hoje, eu quero te contar uma historinha. A historinha de uma mãe e de um filho caranguejo. Os dois andavam pela praia e a mãe corrigiu seu filho. Filho, não ande para trás. É muito mais elegante andar para frente. E o filho prontamente respondeu: boa ideia, mamãe. Me ensina. Eu vendo você fazer, eu vou aprender. Eu te acompanho. Essa história traz uma reflexão muito oportuna para os tempos que nós temos vivido. E eu ouço muito os pais falando sobre os seus desejos em relação aos filhos, o que eles desejam para os seus futuros. E quando eles falam dos filhos, eles querem que os filhos tenham sucesso financeiro, que os filhos sejam inteligentes, que os filhos sejam saudáveis, que os filhos sejam disciplinados, que os filhos sejam responsáveis, tenham boas companhias, tenham bons resultados. Tudo isso são desejos dos pais em relação aos seus filhos. Mas sabe o que eu vejo na prática? O que eu vejo na prática são pais que nunca pegam um livro para ler, nunca fazem um curso de aperfeiçoamento ou fazem muito pouco ao longo da vida, em qualquer área da vida. Pode ser profissional, pode ser da saúde, pode ser da vida emocional, da vida espiritual, não importa. Não planejam as finanças, não planejam nada, não controla seus gastos, não estão sempre com um copo na mão, não se respeitam, gritam uns com os outros na família, mentem, não dispõem tempo de qualidade para a família. O tempo que tem, ele é gasto no celular, ele é gasto na televisão, ele é gasto em qualquer outra atividade. Eles não são profundos naquilo que é importante para a família. Eles são como as mães caranguejos, ou o pai caranguejo, que cabe aqui também. Eles querem para o outro, mas eles não se comprometem com construir com o outro para o outro. Percebe a diferença? Nós temos muitos estudos robustos na ciência que comprovam o impacto que tem o exemplo na vida dos nossos filhos em detrimento àquilo que a gente fala. Se falar mudasse alguma coisa nesse mundo, nós não teríamos problema algum. Vocês concordam comigo? Nós temos importantes neurônios, um tipo particularmente, extremamente fundamental em nossas mentes, em nosso corpo, que são os neurônios espelhos. Eles são responsáveis pelo nosso aprendizado, daquilo que é novo, aquilo que nós precisamos incorporar na nossa vida, na nossa rotina. São os neurônios espelhos que nos permitem ouvir o outro falando e nós falarmos, nós vermos o outro fazendo uma atividade simples ou complexa e a gente repetir esse mesmo comportamento, essa mesma atividade. São os neurônios espelhos que nos permitem espelhar
o comportamento do outro. E isso de forma voluntária, daquilo que eu quero, ou daquilo que é involuntário. E sobre aquilo que é voluntário, vocês já viram um bebê que você faz alguma coisa e você repete, e para sua surpresa, uma hora ele faz exatamente igual e nós achamos graça e nós fazemos de novo. O brincar de pude é um exemplo, o jogar beijinho, o falar papai, ou falar mamãe, ou falar vovó, tudo isso são repetições, aprendizados por repetições. Esse é o uso do neurônio espelho de forma consciente e repetida. Nós temos o inconsciente, aquilo que a gente faz de forma inconsciente e que os nossos neurônios espelhos, eles também modelam, eles também copiam. Como assim? Quando uma pessoa boceja, quando uma pessoa espirra, outras pessoas no mesmo ambiente também repetem o mesmo comportamento. Existem estudos que dizem, por exemplo, que as mulheres da casa menstruam sempre próximos, mais ou menos o mesmo período. Existe o comportamento involuntário. Se nós estivermos numa reunião de família, num ambiente de uma reunião, de repente a gente põe o braço assim e a gente olha. Outras pessoas vão estar com o braço na mesma posição. E ela nem pensou a respeito disso. Portanto, se você vê que uma pessoa está muito triste, está muito emburcada assim, se você chegar perto dela e você ajustar a sua postura sem você dizer nada, você vai ver que automaticamente essa pessoa também vai se ajustar. Se a pessoa só conversa com o pescoço assim, e você faz isso, e depois você vem para a posição correta, essa pessoa vai te modelar, sem perceber, sem tomar consciência. Os nossos neurônios, eles fazem isso, eles espelham. Então você pensa na nossa responsabilidade em cima daquilo que é feito em termos de comportamento, exemplificado em termos de comportamento. Essa incoerência, essa incongruência, essa distância entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos faz toda a diferença no resultado que nós queremos. Esse é o ponto fundamental. Quando nós falamos com os nossos filhos, quando nós corrigimos os nossos filhos, isso é importante? Sim, isso é importante, mas isso tem que ser acompanhado de um exemplo. Eu não posso falar para ele ser uma pessoa ou ter um determinado comportamento e eu demonstro exatamente o oposto. Não é congruente isso. Muitas pessoas falam que a maior dificuldade, uma das grandes dificuldades de se criar filhos hoje é a questão financeira. Para você dar boas escolas, para que você possa dar um suporte adequado de saúde. Mas olha, como uma pessoa que estuda muito comportamento humano, eu digo para você que a questão financeira é um desafio, sim, mas o maior desafio de todos é a gente ajustar aquilo que a gente fala com aquilo que a gente faz, aquilo que a gente deseja e aquilo que a forma com que a gente se comporta. Esse é o grande desafio, essa incoerência,
ela vai silenciosamente desvirtuando a nossa família, os nossos resultados, porque isso tem a ver com caráter e com valores, não com dinheiro. Os nossos filhos, eles buscam por limites, eles buscam por alinhamento de valores e congruência. Eu preciso ser coerente com aquilo que eu ensino, com aquilo que eu desejo, com aquilo que eu faço. É bom para ele, mas eu não faço. Ele está sempre me vendo fazer aquilo que eu digo para ele não fazer. O que eu espero com essa atitude minha? Eu vou minando a minha credibilidade junto com eles e junto comigo mesmo, porque a minha autoestima ela vai cair, porque eu não vou me sentir verdadeiro comigo. Eu posso representar com todo mundo, mas eu vou sempre estar vivendo uma vida falsa, e se ninguém perceber, eu percebo. E eu não aposto em mim, porque eu não aposto numa fraude. Pense nisso nessa semana. Veja quais são os comportamentos seus que estão desalinhados, quais são as suas atitudes que estão desviando da sua fala. E se você tiver que escolher entre uma ou outra, escolha aquilo que você faz para corrigir, para manter, mas falar a gente fala fácil. Fazer é sempre mais desafiador. Pense nisso. Um exemplo vale mais que 1000 palavras. Isso é fato. Até.